Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a vocação da igreja? Qual o seu propósito? Ou, para colocar de outra forma, a pergunta: para que serve a igreja? Você sabe responder esta pergunta? Para que serve a igreja? Para que estamos aqui? Esta é uma pergunta fundamental para respondermos, especialmente nestes tempos em que vivemos, tempos pós-cristãos. E o que eu quero dizer com tempos pós-cristãos? Cada vez mais, meus irmãos e minhas irmãs, veremos uma cultura e uma sociedade que não concorda mais com aquele conjunto de princípios morais norteadores da sociedade. Cada vez mais nós nos sentiremos estrangeiros neste mundo. Eu não sei se você tem se sentido assim. Pelas coisas que ouvimos nas notícias, que vemos nas ruas, este mundo está se tornando um lugar cada vez mais estranho, cada vez mais hostil à nossa fé. Estamos vivendo e viveremos cada vez mais tempos pós-cristãos. E a pergunta surgirá para nós: para que serve a igreja? Para que estamos aqui? Por que devemos nos importar com a igreja? Há muitos que já têm revisto a sua resposta a esta pergunta, já que muitos sentem que a igreja não é mais uma coisa relevante, não é uma coisa atual, não é uma coisa prática, útil. Então, pastor, para que serve a igreja? Por que eu preciso vir à igreja? Por que eu preciso trazer minha família para a igreja? Ou me reunir com uma igreja? Por que não fazer isso em casa? Ou com 2 ou 3 vizinhos? Ou no escritório? Ou no colégio? Para que se importar com a reunião de toda a igreja? E nessa busca por relevância, por sermos úteis para a sociedade, a igreja tem se transformado. Ela tem se transformado no quê, pastor? Bem, para muitos, ela não passa de uma comunidade terapêutica, um lugar para onde nós vamos para nos sentirmos bem. Ouvimos palavras de consolo, de carinho, já sofremos tanto, já apanhamos tanto de segunda a sábado. Então, pastor, faça um carinho no nosso coração, fale-nos coisas agradáveis de se ouvir. Muitos procuram uma igreja assim, não para serem instruídos e confrontados, mas para serem o quê? Consolados somente. Ouvirem palavras doces, de promessas, e não palavras talvez duras, de
correção e exortação. Para outros, a igreja não passa de uma comunidade que existe para defender aqueles valores morais tradicionais. Curioso isso, que estamos vendo na sociedade, pessoas que não se consideram muito religiosas, muito preocupadas com a sua religião, mas quando vêm os filhos, dizem, opa, peraí, não, eu preciso de um lugar seguro para os meus filhos, eu preciso educá-los, eu preciso que eles cresçam nos caminhos de Deus. Para onde eu vou? Para a igreja. Pessoas vêm e entregam seus filhos e dizem, não, por favor, faça algo pelos nossos filhos, porque nós não queremos que eles cresçam como os outros filhos deste mundo. Para muitos, a igreja é isso, só um lugar para proteger os filhos, guardar os filhos ou entreter os filhos, antes que eles fujam para o mundo. Pobre da igreja que fizer isso. E para muitos outros, a igreja não passa de uma comunidade para operacionalizar transformação social e política. Bem, precisamos salvar o mundo, precisamos mudar o mundo, precisamos fazer alguma coisa a respeito deste mundo. Então vamos lá, passeatas, abaixo-assinados, vamos tentar preservar alguma ordem e decência nessa sociedade. Lentamente, meus irmãos, a igreja, pressionada pelo mundo, pressionada por relevância, por ser útil para a sociedade, começa a comprometer a sua missão. Para que serve a igreja? Só para isso? Só para o nosso bem-estar? Só para protegermos nossos filhos? Só para tentar salvar o mundo? Não. A resposta de Paulo, na sua carta aos Efésios, é uma resposta simples, porém muito profunda. E poderíamos gastar semanas aqui, como fizemos ano passado, examinando sua resposta ao longo dos capítulos de Efésios. Mas a sua resposta é muito simples. Para que serve a igreja? Bem, a princípio ela não serve para nada. Porque ela não serve a mim e a você. A igreja serve a Deus. A igreja existe, primeiramente, para Deus e não para nós e para este mundo. A igreja não é um espaço de utilidade ou relevância. Nosso chamado não é para sermos úteis ou relevantes. Nosso chamado é de sermos fiéis a Deus. A resposta de Paulo em Efésios é que a igreja serve para Deus. Ela existe para ser a família de Deus aqui na terra e ponto. Isso pode trazer consolo às nossas vidas também. Isso é um sinal de esperança para os nossos filhos e pode até acarretar em mudanças ao nosso redor. Mas nós existimos primeiramente para os interesses de Deus e não para os interesses dos homens. Se entendermos isso, meus irmãos, nós entenderemos o resto da carta aos Efésios. E este capítulo fantástico, maravilhoso. Aliás, essa porção do capítulo 4. Se você fechou sua Bíblia, por favor, abre novamente em Efésios 4, para estudarmos este texto. Estamos aqui exatamente no meio da carta. E não só no meio da carta, estamos dobrando uma esquina, nesta palavrinha, nesta ordem aí do versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Paulo gastou 3 capítulos falando sobre o que é a igreja. Ela é a família de Deus. E que Deus é esse que nos fez família? Deus Pai, Filho e Espírito, que nos salvou pela sua graça, mediante a fé, que nos fez um só povo para vivermos com Ele e para Ele. A partir deste capítulo, Paulo agora, daqui até o restante, até o fim da carta, nos mostrará que diferença isso faz na prática. Ele passa das doutrinas da igreja para os deveres da igreja. Do conhecimento de Deus para uma conduta agradável a Deus. Da fé para a prática. E lembremos-nos, estes são 2 lados da mesma moeda. Não basta apenas crer corretamente se nós não vivermos corretamente. Há um equilíbrio aqui entre fé e conduta, doutrina e deveres. Por isso que Paulo começa o capítulo 4 desta maneira, como prisioneiro no Senhor. Ele faz um apelo aqui. Interessante como Paulo se apresenta, não como prisioneiro no Senhor. Não como alguém que apenas fala sobre Deus e crê em Deus, mas como alguém que está pagando o preço por servir a Deus. Ele está preso por pregar o Evangelho. Paulo tem credibilidade, tem envergadura para escrever essas palavras. E não está escrevendo Efésios do seu escritório, bem refrigerado,
bem protegido, ele está numa prisão, cumprindo a sua vocação, pagando o preço por ser fiel, escrevendo para os Efésios: vocês façam o mesmo. Vocês também vivam de maneira digna. Rogo-lhes, como prisioneiro do Senhor, para que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam em Cristo, de maneira digna do seu chamado. Paulo já descreveu esse chamado nos capítulos 1, 2 e 3. Agora ele nos mostra as aplicações práticas disso. E, de novo, se tivéssemos tempo para ler e estudar o resto da carta, veríamos o que significa ser povo de Deus. Paulo nos dirá que ser povo de Deus significa ser um povo santo, separado, um povo amoroso, um povo sábio no nosso procedimento. Mas a marca que Paulo destaca para nós aqui, nesses 16 versículos, é a marca da união. Ser igreja, ser povo de Deus, para Paulo, significa ser um povo unido. É uma palavra-chave nesta passagem. Nós a encontramos no versículo 3, olhe comigo para o texto: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Ele repete esta palavra aonde? No versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. Tanto no início como no fim, próximo do fim desta passagem, Paulo descreve para nós o que significa ser um povo unido. E o nosso trabalho aqui nesta manhã será de destrinchar as instruções de Paulo, ver o que significa ser este povo unido no Senhor. Então olhe comigo para o texto. Vamos examinar 4 coisas, 4 características da união da igreja. Primeiro, nós fomos chamados como igreja para sermos um povo unido na humildade. Versículo 2, leia comigo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Precisamos entender o contexto dessas palavras. Por que Paulo começa com a marca da humildade? Por que humildade é imprescindível para a união da igreja? Bem, nós sabemos que Paulo escreveu para cristãos que viviam numa sociedade altamente segmentada e preconceituosa. O que dividia as pessoas no primeiro século? Raça e religião. Judeus e não judeus, chamados de gentios na Bíblia. 2 povos que não se misturavam, que não se davam, que não andavam uns com os outros. Judeus se achando o povo da promessa, que não deveria se associar com os que não eram da promessa, e os gentios se achando superiores aos judeus. E Paulo disse no capítulo 2 que, em Cristo, Deus derrubou o muro da inimizade e fez dos dois um só. O que antes dividia judeus e gentios, diz Paulo, não divide mais em Cristo. Mas não era só raça e religião, classe também, escravos e livres. Numa época em que estima-se que entre 80% e 90% da população na sociedade romana era escrava. Era dominada por uma elite, os livres. Isso também dividia as pessoas. Como também gênero, homens e mulheres. Um grupo tendo mais direitos ou maior dignidade aos olhos da sociedade que o outro. E o que diz Paulo em outras passagens das suas cartas? Ele diz que as coisas que antigamente nos dividiam não nos dividem mais. Ou melhor, o que divide as pessoas fora da igreja não deve dividi-las aqui dentro. Então ele diz em Gálatas 3:28 que em Cristo já não há mais judeus, nem gentios, nem escravos, nem livres, nem homens, nem mulheres, mas todos são um em Cristo. O que significa, pastor? Que quando alguém passa a ser cristão, deixa de ser homem, deixa de ser mulher? Ou deixava de ser escravo, ou deixava de ser livre? Ou deixava de ser judeu, deixava de ser gentio? Não. O que Paulo está dizendo aqui, essas coisas que antes importavam para essas pessoas e que antes as dividia, não as dividem mais. Porque o que as define agora é que elas são pessoas perdoadas em Cristo Jesus. O que divide as pessoas fora da igreja, diz Paulo, não as divide mais aqui
dentro. Por isso, Paulo diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes para que sejam completamente humildes e dóceis, que ninguém pense mais de si mesmo do que convém, que ninguém pense mais de si do que dos outros, porque todos são pecadores salvos pela graça. Meus irmãos, essa não é uma palavra só para cristãos que viveram há 2000 anos, porque nós vivemos numa sociedade, espero que todos estejam observando muito bem isso, num tempo nesta nação em que novamente vemos conflito entre grupos de interesse e um governo que tem prazer em levantar conflito entre pobres e ricos, elite e massa, os ditos cristãos e os não cristãos, os héteros e os homos. Eu não tenho tempo aqui para entrar no mérito dessa discussão, mas uma coisa temos que entender: nós vivemos numa sociedade crescentemente beligerante, hostil. E essas coisas rapidamente estão entrando dentro da igreja. E se nós não vigiarmos o nosso coração, seremos uma igreja em que vemos as mesmas linhas dividindo. Ah, fulano é desse partido, eu não sou. Ele tem muito, eu tenho pouco. Ele é mais estudado, eu sou menos estudado. As coisas que importam para o mundo não importam aqui. Neste lugar, somos um em Cristo. Não importa o seu grau de instrução, seu poder aquisitivo, o endereço do seu bairro de residência, o seu diploma, seu contra-cheque, suas convicções políticas. Não que o cristianismo anule essas coisas, mas essas coisas não dividirão essa igreja pela graça de Deus. Que ninguém pense de si mais ou menos, porque tem ou não tem, porque é ou não é. Não. Diz Paulo, somos um corpo, unidos, um chamado para sermos humildes, completamente humildes e dóceis, sendo pacientes uns com os outros, com amor. Que nós somos aqui, meus irmãos, nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, e todos nós devemos o mesmo amor que recebemos de Jesus uns aos outros. Ai desta igreja, no dia em que começarmos a tratar pessoas com maior ou com menor estima. Por quê? Pensam como nós ou não pensam como nós. Gastam como nós ou não gastam como nós. Nós temos o mesmo sobrenome aqui. Nós somos cristãos. Somos da família de Jesus Cristo. Eu pergunto, como temos nos comportado como igreja? Será que nós temos sido esta igreja? Será que temos sido, como diz Paulo, completamente humildes, dóceis, pacientes e cheios de amor, especialmente com as pessoas que são mais diferentes de nós na igreja e que mais exigem de nós? Ah, não, pastor, fulana é muito difícil. Fulana é muito complicada. Este lugar está cheio de pessoas difíceis e complicadas, a começar pelo pastor. Mas as coisas que nos dividem lá fora não devem nos dividir aqui. E se não nos dividem aqui, não devem nos dividir lá fora. Essa que é a verdade. Você pode ter a convicção política que for, torcer para o time de futebol que seja, não importa. Estamos vivendo assim. Temos demonstrado o mesmo amor uns pelos outros que recebemos em Cristo Jesus? Esta é a primeira coisa. Há uma segunda, a partir do versículo 3. Paulo fala sobre união na humildade, mas Paulo fala sobre união na nossa identidade como povo de Deus. E uma coisa está unida à outra. Nós agimos como um só povo, diz Paulo, porque nós somos um só povo. Somos uma só família. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
A ênfase que aqui está na ordem de Paulo. Façam todo o esforço para preservar o vínculo da paz. Mas Paulo nos mostra uma coisa. Esta paz que nos une, este vínculo, esta identidade em comum, não é conquista nossa, é conquista do Senhor. Paulo não está escorregando aqui num tipo de sentimentalismo de igreja. Não. Ele está dizendo, olha, sintam-se um povo, sintam-se família, você deve sentir amor. Não, nós banalizamos o amor e reduzimos o amor a um sentimento apenas. Amor não é só um sentimento, amor é um compromisso. E é um compromisso que só é possível porque Deus primeiro nos amou e nos fez família. Paulo não está aqui, né, afundando no momento Michael Jackson, né? We are the world. We are the children, né? Todo mundo junto, olha só que coisa bonita. Você está aqui, eu estou aqui, somos uma coisa só, oh, glória a Deus. Não, não. Ele não está banalizando esta comunhão. Ele está dizendo, isso aqui é por demais precioso, porque vem da parte de Deus. É tão precioso que dos versículos 4 a 6, Paulo usa a expressão uma só 7 vezes. E toda vez que você encontrar alguma coisa na Bíblia 7 vezes, pare, alerta. Há algo muito importante aqui. Paulo está falando de uma união perfeita, que só é possível pela obra de Deus em nossas vidas. Conte comigo, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. 7 vezes, Paulo falou em uma só. Uma só o quê? Uma só identidade. Porque somos um só corpo, uma só igreja em Cristo Jesus, pelo mesmo Espírito. Todos temos o mesmo testemunho, uma só esperança e uma só fé em Jesus, por um único batismo. E ele fala sobre uma só família, que tem um só Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, independente de termos afinidades em comum ou não. A igreja não é um clube religioso, não é uma associação de caridade. O que nos une aqui é a obra de Deus em nossas vidas pela graça que temos em Cristo Jesus. Isso deve fazer com que nós olhemos para a igreja com outros olhos. Porque se a igreja é tão importante assim para Deus, que Ele a uniu, Ele a fez um só povo, diz Paulo, então nós devemos nos importar com a igreja. Nós devemos fazer, versículo 3, todo o esforço possível. De novo, numa época como a nossa, em que relacionamentos são líquidos, diz um filósofo pós-moderno, em que relacionamentos são descartáveis, não gostou, joga fora, compra outro. Não gostou do trabalho? Não gostou da escola? Não gostou da loja? Não gostou do casamento? Não gostou da igreja? Joga fora, parte para outra. Em que nós nos dividimos, nos separamos e nos isolamos por qualquer motivo. Ah, não gostei, não foi com a minha cara, não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu penso. Esta igreja não existe para satisfazer os seus gostos e as suas preferências. Nem suas, nem minhas. Esta igreja existe para servir a Deus, a vontade de Deus. E o que nos une aqui é a graça de Deus. Quando nos entendemos ou não. Quando estamos brigados ou reconciliados, só ficamos juntos pela graça de Deus. Então diz Paulo, façam todo o esforço possível para preservar este vínculo. Meus irmãos, assim como uma família não se desfaz por qualquer desentendimento, nem tampouco uma igreja. Nem tampouco a igreja. A igreja é muito mais preciosa aos olhos de Deus do que nós imaginamos e por isso deve ser mais preciosa aos nossos olhos. Se Deus assim amou a igreja e a uniu, nós devemos fazer todo o esforço para preservar o que Deus uniu. Ou para usar as palavras do Evangelho, o que Deus uniu, que homem nenhum separe. Jesus disse isso sobre o casamento, nós podemos dizer isso igualmente sobre a igreja. O que Deus uniu aqui,
que ninguém separe. Pergunta: temos feito todo o esforço possível para permanecermos unidos como igreja? Ah, pastor, pisou no meu calo. Olhou torto para mim. Que essa pessoa sente do outro lado do santuário, que eu vou ficar do meu lado. Eu não falo mais com ela, não falo mais com ele. Pastor, eu sinto de Deus que é hora de ir para outra igreja. Não coloque na conta de Deus o que é da sua conta. Se Deus te trouxe para cá e te uniu a esta igreja, faça todo o esforço possível e imaginável para preservar o que Deus uniu neste lugar. Pela graça dele. Estamos unidos na humildade. Diz Paulo, estamos unidos na nossa identidade como corpo de Cristo. Terceiro, diz Paulo, estamos também unidos em mais uma coisa, no nosso serviço. Paulo tem enfatizado até aqui a unidade ou a uniformidade da igreja, mas agora ele vai falar sobre a diversidade neste corpo, especificamente a nossa diversidade no serviço, versículo 7 em diante. E a cada um de nós, diz Paulo, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Muita coisa aqui. Muitas coisas densas e exigentes. Vamos falar sobre elas já já. Mas antes de olhar para esta próxima porção do texto, temos de novo que dar um passinho para trás e pensar na nossa cultura. E não mais a nossa cultura como mundo, mas a nossa cultura como igreja. Porque, meus irmãos, nós somos herdeiros de uma cultura de igreja evangélica, mas também muito influenciada pelo catolicismo romano, que diz que a igreja é um lugar onde alguns poucos trabalham e outros tantos muitos recebem. Alguns poucos servem e outros tantos usufruem do serviço destes poucos. Somos herdeiros de uma mentalidade que diz que a igreja está dividida entre clero e laicato. Os profissionais da religião e os clientes dessa religião. É uma tradição longa, milenar e antibíblica. Porque a Bíblia não reconhece essa divisão. Todos são servos aqui, do pastor às ovelhas. Não, a Bíblia não reconhece que a igreja é um lugar onde alguns poucos servem, ensinam, trabalham, e a maioria simplesmente assiste e recebe. E esta é uma das ideias talvez mais difíceis de quebrar na cabeça da igreja evangélica hoje. Todos nós somos servos. Pastor, de onde você tira essa ideia? Versículo 7. O que ele diz? E leia comigo, cada um de nós foi concedida a graça. Pergunta, que graça? Paulo está falando aqui apenas da graça que nos salvou? Aquela que ele descreveu no capítulo 2? Talvez. Mas o contexto mostra outra coisa. Ele não está falando da graça que nos salva, mas sim da graça que nos capacita para o serviço. E ele diz que todos nós que fomos salvos, fomos capacitados. Se você foi salvo, então você é servo. Todo que é salvo pela graça, diz Paulo, é capacitado pela mesma graça para servir. Todos, diz Paulo, são capacitados. E todos são capacitados por quem? Por
Cristo. É o que diz o final do versículo 7. Aí Paulo faz algo maravilhoso. Eu queria ter tempo para mergulhar em todas as profundezas desses próximos versículos, que são uns dos mais difíceis de interpretar em toda a Bíblia. Eu fui descobrir essa semana. Mas deixe-me compartilhar com os irmãos o que eu aprendi. O que Paulo faz a partir do versículo 8? E toda vez que você vê palavras num alinhamento um pouquinho diferente na sua página, pare e pense. Há algo muito importante aqui. Paulo não está citando palavras suas. Paulo está citando palavras do Antigo Testamento. De onde? Talvez sua Bíblia tenha uma notinha de rodapé. E ela diz o quê? Salmo. Que salmo é esse? Foi o salmo que nós lemos no início do culto, o Salmo 68. E o que diz o Salmo 68? O Salmo 68 é uma celebração maravilhosa do Deus que salva. Do Deus que intervém na história para salvar o seu povo. O Salmo 68 faz 3 coisas. Ele olha para o passado e diz: este é o Deus que nos salvou, que nos livrou do Egito e nos conduziu até o Monte Sinai, que nos deu a lei, que nos trouxe até Monte Sião, onde está Jerusalém. Depois o Salmo olha para o futuro. Este é o Deus que continuará nos salvando e nos livrando dos nossos inimigos. E aí o Salmo olha para o presente e diz: este é o Deus que nos salva agora, que nos ajuda agora e que nos dará tudo o que precisamos agora para servi-lo. Agora pense, por que Paulo escolheu este salmo para citar justamente aqui em Efésios 4? Há uma razão brilhante para isso. Porque Paulo vê 2 temas no Salmo 68, que são 2 temas que unem a carta aos Efésios. No Salmo 68, Paulo vê um Deus que salva o seu povo dos seus inimigos e que capacita este povo para servi-lo. Mas é interessante, porque no Salmo 68, as palavras não são exatamente essas que Paulo citou. Lá, o texto diz que Deus subiu em triunfo às alturas, que Ele levou cativos muitos prisioneiros e que Ele recebeu dons dos homens. Aqui Paulo diz que Deus deu dons aos homens. Por que Paulo fez isso? Porque ele entende que o Deus que nos salvou deste mundo, que nos salvou das trevas, que nos livrou dos nossos inimigos e que conquistou todos os principados e potestades, é o Deus que age para nos salvar e nos capacitar para servi-lo. Nesses 2 versículos, Paulo acabou de unir as 2 metades da carta. Que os capítulos 1 a 3 mostram o Deus que salva. Os capítulos 4 a 6 mostram o Deus que capacita para o serviço. O conquistador é o capacitador, diz Paulo. O Salvador é o Senhor. O Deus que liberta os cristãos deste mundo é o Deus que capacita cristãos para servi-lo como igreja neste mundo. Paulo aplicou tudo o que o salmista diz no Salmo 68 a Jesus Cristo, o Deus que veio nos conquistar, nos libertar e nos capacitar para servi-lo com toda a sua graça. Então ele diz no versículo 9 e 10, que Deus é esse? É o Filho que se encarnou, aquele que desceu, não para o inferno, profundezas da terra aqui significa o quê? A própria terra, os lugares baixos. Aquele que se encarnou e que ressuscitou, venceu a morte, o pecado, o mundo, venceu os nossos inimigos e agora nos abençoa para servi-lo. Que nos abençoa dos mais altos céus para servi-lo. Resumo da ópera. Se você está aqui hoje, é só pela graça de Cristo. É porque você foi salvo pela graça de Cristo. E se você está aqui hoje, é porque o mesmo Jesus que te salvou é o Jesus que quer te ensinar a servi-lo neste mundo. Não existe diferença. Se você foi salvo, você foi chamado para servir. Todo salvo é um servo. Todos são capacitados por Cristo para servi-lo. Mas, continua Paulo, nem todos foram capacitados da mesma forma. Versículo 11, Paulo menciona alguns dons aqui. E de novo, se tivéssemos tempo, teríamos que ver outras passagens paralelas, como a de Romanos 12, como a de 1 Coríntios 12 e como a de 1 Pedro 4, mostrando que esses não são os únicos dons que Deus concede
ao seu povo. Mas estes são alguns dos dons mais importantes que Deus concede ao seu povo. E todos eles têm a ver com a palavra de Deus. Versículo 11 diz: e ele quem? Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que estes dons têm em comum? Todos falam sobre o ensino da palavra. Apóstolos e profetas, creio eu, à luz do contexto, representam quem? Os autores bíblicos. Isso porque, no capítulo 3, versículo 5, e no capítulo 2, versículo 20, Paulo fala da igreja que está alicerçada sobre o firme fundamento dos apóstolos e profetas, aqueles inspirados por Deus para registrar a palavra. Mas Paulo cita em seguida evangelistas, pastores e mestres. Evangelistas, os que espalham esta palavra pelo mundo, e pastores e mestres, os que edificam a igreja pela palavra neste mundo. E por que Paulo menciona logo estes dons, os dons da palavra? Porque são eles que mais edificam a igreja. Uma casa é tão firme quanto os seus fundamentos. Não importa se a casa é grande ou pequena, bem decorada ou não, bem mobiliada ou não. Se a casa for bem decorada, bem mobiliada, e os seus alicerces estiverem corrompidos, o que vai acontecer com essa casa? Ela vai rachar, ela vai ruir e afundar. Por isso, diz Paulo, dentre todos os dons que Deus pode conferir à sua igreja, os mais importantes são referentes à palavra, porque é a palavra que sustenta a igreja e é a palavra que edifica a igreja. Apóstolos e profetas servem de base e evangelistas, pastores e mestres de construtores. Eles constroem a partir do que os apóstolos e profetas registraram. Para quê? Versículo 12. Com o fim de preparar os... Quem? Quem são os santos? Nós. Todos nós que recebemos a graça, diz Paulo. Pergunta: quem joga pelo time? É o técnico ou os jogadores? Quem joga? Quem marca? Quem faz o gol? Quem são? Os jogadores. O técnico não faz o trabalho pelos jogadores, ele orienta o time a defender e atacar. Sem técnico, não haveria estratégia, não haveria como o time se comportar em campo. Mas sem jogadores, o técnico poderia fazer alguma coisa? Não. A grosso modo, sem pastores e mestres e evangelistas, a igreja vai saber fazer seu trabalho? Não. Mas são só os pastores e mestres que fazem o trabalho? De jeito nenhum. Isso me lembra de uma história da outra América, é claro. Pastor recém-empossado na sua igreja, estava se familiarizando com o povo e descobriu que o povo não tinha o hábito de evangelizar, de falar sobre Jesus para os seus amigos. Então ele decidiu pregar uma série sobre evangelismo. E lá pelas tantas, no meio da pregação, um sujeito levanta no meio do culto e diz: pastor, licença. O pastor foi pego de surpresa. Sim, irmão. Ele disse: pastor, você está pregando como se nós temos a obrigação de evangelizar. E o pastor: é isso mesmo. Sabe o que aquele irmão respondeu? Não, pastor, nós contratamos você para fazer isso. Bem, pelo menos essa pessoa teve ousadia de confessar o que o resto da igreja estava pensando. E o que muitos crentes pensam: não, pastor, você faz esse trabalho. O que a Bíblia diz? Deus abençoa a igreja com pastores e mestres evangelistas para que todos estejam preparados para o trabalho, todos estejam prontos para a obra do ministério e todos sejam edificados. Então, quanto nós estamos trabalhando? Ah não, pastor, você está fazendo o seu trabalho. Amém. E você? Porque um técnico sozinho não joga pelo time. Uma andorinha não faz
Verão? E nem 2 pastores, ou se fossem 3 ou 4, ou uma equipe de professores, eles não fazem a igreja. Diz a palavra, eles capacitam e treinam a igreja para que todos trabalhem. O que impõe sobre nós 2 obrigações. Primeiro, quantos irmãos estão orando pelos seus pastores? Para que eles façam o trabalho que só eles podem fazer. Mas segundo, quantos irmãos e as irmãs estão fazendo o trabalho que vocês devem fazer e que os pastores não devem fazer e não podem fazer? Você já machucou o dedinho do pé? Alguém aqui? Você pensa no seu dedinho do pé? 99% das vezes? Não, só quando você o machuca. E aí você passa a pensar nele. E o que acontece com todo o seu caminhar e toda a sua postura quando um dedinho do pé está fora de ação? Tudo está comprometido, não? Quando um cristão deixa de fazer o seu trabalho na igreja, é isso que acontece. Todos os demais estão sobrecarregados com o trabalho que aquele membro deveria fazer. E o corpo anda torto, descompensado. Deus capacita todos. Cristo dá graça a todos aqui para que todos trabalhem. Alguns poucos ensinam e instruem para que o restante trabalhe também e todo o corpo seja edificado. Se você é membro desta igreja e não está trabalhando, você está comprometendo a edificação desta igreja. É a dedução lógica do texto. Se você está aqui, semana após semana, não se envolvendo, não servindo, não colocando os seus dons e talentos à disposição da igreja, você está atrapalhando o trabalho da igreja em vez de ajudá-lo. Ponto final. Por onde você começará? Por onde você ajudará? Onde você servirá? Orando, dizimando, ofertando, recebendo pessoas nesta porta, acolhendo e ensinando crianças, tocando um instrumento, visitando os enfermos, evangelizando os perdidos. Por onde você começará? Comece agora e comece em algum lugar. Estamos unidos na humildade, na nossa identidade e no nosso serviço. Mas falta uma coisa. É o que coroa o texto. Estamos unidos na nossa maturidade. Versículo 13 em diante. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aonde isso vai terminar? Diz Paulo. Numa igreja não só unida e operante, mas numa igreja madura. O que significa que não existe igreja perfeita? Paulo desconhece o termo, a ideia. Só existem igrejas que estão ou amadurecendo e crescendo, ou igrejas que estão retrocedendo e se infantilizando. Isso se aplica a todos os membros da igreja. Ou você está amadurecendo e avançando, ou retrocedendo e regredindo na fé. Só existe uma de 2 direções. O alvo, diz Paulo, de tudo isso é que todos nós alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Que todos nós sejamos crentes maduros, experimentados, firmes, conscientes do seu papel na igreja. Um bebê que nasce maduro? Ele nasce pronto. Pronto o suficiente para nascer, mas ele não nasce completo. Ele vai amadurecendo com o tempo. Um cristão, quando nasce de novo, pela graça mediante a fé, ele nasce pronto?
pronto o suficiente para ingressar na igreja, mas ele precisa amadurecer. Aonde? Aonde? Qual a resposta de Paulo? Na igreja. Assim como é preciso uma família para que um bebê cresça e amadureça, esse bebê não vai crescer e amadurecer sozinho. Todos de acordo? Alguém tem que alimentar, trocar a fralda, vestir, educar, sim. É preciso uma família para amadurecer um bebê, para que se torne um adulto. É preciso uma igreja toda unida e comprometida para amadurecer cada um dos seus membros. Então, o que a Bíblia chama um cristão que não anda com a igreja? Um bebê imaturo, que não cresce. Paulo desconhece cristãos maduros que não vivem com a igreja, andando com a igreja, crescendo com a igreja. O propósito de Deus, o plano de Deus para todo crente é que ele esteja firmemente comprometido com uma igreja onde ele possa crescer e amadurecer. É isso que nos une. E se nós não estamos amadurecendo, nós estamos minguando. Se não estamos avançando, estamos retrocedendo. Se o seu filho faltasse de 25% a 50% das aulas do calendário escolar, você esperaria que seu filho aprendesse alguma coisa? Não? Pelas contas, se você faltar 1 a 2 domingos por mês, ao longo do ano você está faltando 25% a 50% da vida da igreja. O que significa o quê? Que você será reprovado. Você não tem como crescer e amadurecer longe da igreja. Nem você, nem seus filhos. Nós fomos chamados para amadurecer. E por falar na imagem de criança, o que diz Paulo no versículo seguinte? Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais crianças, levadas para um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Meus irmãos, existe alguém muito interessado na imaturidade da igreja, se chama o diabo. E todos os seus comandados, seus falsos profetas, seus falsos mestres, que reinventam a igreja e lançam essas modas que arrastam multidões. Não seja mais um no coro, diz Paulo. Cresça, amadureça, ande com a igreja. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo termina com a imagem de um corpo, e é uma imagem fortíssima. Ele diz que o corpo deve crescer segundo a cabeça, que é Cristo, mas com o auxílio de todas as juntas. Você já viu uma criança usando a roupa dos pais? Entrando no guarda-roupa dos pais e se fingindo de adulto? Eu e meu irmão adorávamos fazer isso. Os filhos de mais alguém? Posso fazer isso? Por que eles fazem isso? C.S. Lewis disse que há uma enorme lição teológica nisso. Sabe por quê? Os filhos inconscientemente estão querendo ser como seus pais. Eles querem chegar no dia em que poderão preencher toda a roupa e todo o guarda-roupa dos pais, literalmente seguindo nos passos dos pais. Diz Paulo, nós temos uma cabeça que é Cristo, e todos nós temos que crescer à medida da plenitude do nosso cabeça que é Cristo, nos vestindo de Cristo, a imagem que ele usa a partir do versículo 17. Todos cresçamos nessa maturidade, todos andemos como Cristo. Mas assim como um corpo tem muito mais que uma cabeça, diz Paulo, uma igreja tem muito mais que uma autoridade que é Cristo. Ela tem membros que juntos se fortalecem, para que com o auxílio de todas as juntas, todos cresçam. É assim que um crente cresce, a imagem de Cristo. Ele cresce com o auxílio de toda a igreja, na verdade e no amor, diz Paulo. E essas são as duas vias
pelas quais um crente cresce e amadurece. Na verdade e no amor, como os dois trilhos de um trem, que mantém o trem no caminho. Se você está crescendo na verdade e não está crescendo no amor, sua vida vai descarrilhar. Ou crescendo no amor e não na verdade, sua caminhada cristã também vai descarrilhar. Se nós como igreja não estivermos crescendo na palavra de Deus, pregação, escola bíblica dominical, treinamentos, congressos, mas não estivermos crescendo no amor, serviço, hospitalidade, introdução, música, igreja de gente pequena, serviço de misericórdia, ajuda ao orfanato. Como sabemos que a igreja está crescendo e amadurecendo, se ela está crescendo na verdade, diz Paulo, e em amor, com auxílio de todos. Pergunte-se, você é um crente maduro? Você é um cristão em processo de amadurecimento? Sim ou não? Como é que você sabe? Você está crescendo na verdade? Você está crescendo no amor? Pessoas olham para você e dizem, esta pessoa está se parecendo cada vez mais com Cristo, porque conhece a palavra de Cristo e está vivendo como Cristo, pela graça de Cristo. Ou você está retrocedendo na fé, negligenciando a comunhão dos santos, negligenciando a frequência dominical, negligenciando a escola bíblica dominical, negligenciando o serviço junto aos santos. Esta igreja está amadurecendo ou não? Todos aqui estão amadurecendo, porque se você não estiver amadurecendo, diz Paulo, então a maturidade da igreja está comprometida. Se um membro não amadurece, o resto do corpo está comprometido. Qual é a nossa vocação, meus irmãos? Para que serve a igreja? O que nós descobrimos? Ela não serve para o que o mundo quer. E às vezes nem sempre serve o que nós queremos. Ela serve a Deus e a Cristo, Senhor da igreja. Quando vivemos de forma humilde, unida em nossa identidade, no serviço e na maturidade. E você? E eu? Estamos vivendo completamente humildes, sendo pacientes uns com os outros? Ou será que estamos sendo egoístas e impacientes uns com os outros, principalmente com os que são mais diferentes de nós? Estamos fazendo todo o esforço possível e imaginável para preservar o vínculo da paz? Ou estamos desprezando e abandonando a comunhão da igreja no primeiro sinal de dificuldade? Estamos colocando os nossos dons e talentos a serviço da igreja ou estamos enterrando estes dons? Estamos amadurecendo ou estamos retrocedendo na fé? Quem pode fazer essa igreja crescer e amadurecer? Só Cristo. O Salvador é Senhor. O conquistador é o capacitador. O que nos deu salvação é quem nos ajudará a servir, para que todo o corpo cresça, todo ele amadureça como um só corpo.